Quem que vai falar agora? Tarso, sobe aqui, por favor. Boa noite. Bom, coube a mim agora tentar fazer um link aqui, né? A gente ouviu ouviu bastante sobre tecnologia e ouvimos bastante sobre pessoas. Então, agora vamos fazer uma relação entre essas duas áreas, né, tão importantes aí. Tecnologia e pessoas, então vou estar falando um pouco sobre o desenvolvimento de novas competências novas competências profissionais para o futuro do trabalho, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu estou como diretor das unidades Senai aqui da região, Araçatuba e Birigui. Tá? Meu nome é Tarso Tristão. Atuo no Senai já há cerca de 11 anos, onde trabalhamos especificadamente com o desenvolvimento de competências profissionais. É a nossa razão de existência no Senai. Então, temos um portfólio, experiência, um know-how em cima disso aí, que vem desde lá de 1900 e bolinha. Então, tive a oportunidade de aprender isso dentro da instituição e vivenciar isso diariamente na instituição. Okay? Então, o desenvolvimento de competências profissionais é algo que está sendo fortemente demandado pelas indústrias e todos os segmentos da sociedade hoje em dia. É algo que o nosso país ele tem um reconhecimento até a nível mundial em termos da capacidade de desenvolver essas competências. O Senai é uma instituição dessas, mas tem várias outras aqui que são reconhecidas mundialmente. Aquelas duas fotos ali na parte inferior da lâmina do slide representam competições de nível mundial que competem o Senai e várias outras instituições a respeito das competências profissionais que são formadas nos jovens aqui do Brasil. E o Senai disputa essas competições a nível de igual para igual com os Estados Unidos, com Coreia, com o Japão. Isso a gente é reconhecido, sim. E a gente tem uma capacidade muito forte de desenvolver essas competências aqui no nosso país. O nosso dinamismo com esse processo é muito grande. Mas, afinal, o que são competências? Né? Nós que trabalhamos com educação, nós brincamos da competência como chá, né? Que é a mobilização de conhecimentos, informações que nós necessitamos buscar, mobilizar e articular essas informações para o desempenho de uma determinada função, quando a gente está falando isso a nível profissional, habilidades, que está relacionado com o fazer propriamente dito, a velocidade, a destreza com que desempenhamos aquela função, né? Isso é muito desenvolvido em função da repetibilidade que nós fazemos aquela função, quantas vezes repetimos o exercício disso. E, por fim, as atitudes, que esse está muito relacionado ao indivíduo, né? Por exemplo, conhecimentos desenvolvemos nos estudos, nos cursos, nos livros, né? Obtemos esses conhecimentos através dessas fontes, na maioria das vezes. Habilidades desenvolvemos com experiência em determinada função, com exercício durante o processo de formação educacional, né? Seja ele uma habilidade psicomotora, seja ela uma habilidade de raciocínio lógico, através da repetição e do exercício a gente consegue desenvolver. A atitude é uma questão do indivíduo. As escolas, os processos de educação, as empresas na onde aquele indivíduo trabalha, podem mobilizar e induzir formas de formar essas atitudes, mas é do indivíduo. Tá? Então, a gente vivencia aqui, até um passado não muito distante, as contratações, os recrutamentos eram feitos em função principalmente dos conhecimentos e das habilidades. Hoje, entra nesse processo e ganha um peso muito grande as atitudes também. Né? Então, as pessoas passam a ser contratadas, recrutadas, não somente pelas capacidades, que seriam competências e habilidades, mas sim pelas competências, que é a mobilização desse conjunto como um todo. Okay? Então, só uma breve definição. E, afinal, o que é o cenário que a gente está vivendo aqui? A gente teve uma primeira palestra contextualizando grande parte disso aqui, que é a quarta revolução industrial, a famosa indústria 4.0. Né? Então, temos aqui uma série de tecnologias surgindo de uma maneira exponencial, ganhando força, ganhando corpo e numa velocidade absurda, que está
nos atropelando, vamos dizer assim, né? Então, temos aqui, desde a questão do IoT, que já foi comentado, conectividade, realidade virtual, realidade aumentada, processos de cibersegurança, computação em nuvem, computação quântica, isso tudo está ganhando corpo numa velocidade absurda no meio social, na sociedade como um todo, né? Então, a gente tem que ter atenção para isso. Quando a gente quer falar sobre desenvolvimento de competências profissionais, a gente tem que estar antenado a esse processo que está acontecendo aqui. Isso é muito importante, porque é o que vai determinar a nossa posição como profissional no mercado de trabalho. Isso é o que aconteceu com o profissional de RH, né? Mas vai acontecer, você já pediu perdão e desculpas para os profissionais de RH, correto? Então, eu vou copiar o modelo dela e vou pedir desculpas também a todos os outros. Sinto muito. Se vocês não acompanharem isso aqui, vocês vão ficar para trás. Tá? Isso é o que está acontecendo no mundo. Ah, mas está acontecendo lá no carro da Tesla. Não, nem existe Tesla no Brasil, cara. Não tem. Está lá longe. Não está, não. Está aqui. Está aqui debaixo do nosso pé. Tá? Isso aqui é um relatório do Fórum Mundial de Economia do Brasil, vocês podem ver ali, isso é um documento público, podem consultar na internet, e é uma pesquisa realizada com as indústrias do nosso país. Aí vocês vão olhar ali, vão começar a ver os termos, vão falar assim, tá, mas isso aí é 2030. Não, esse relatório aqui é 2018, 2022. Tá? E estão listadas ali o percentual das empresas que pretendem adotar aquelas tecnologias até 2022, que não está muito longe não, né? Está bem pertinho, é amanhã. Tá? Então, compensa lá com a questão do Big Data e do Analytics, 92% das empresas pretendem adotar essa tecnologia até 2022, isso de uma maneira consolidada já e consagrada dentro daquele negócio, e assim vai. São várias outras tecnologias, né, mercados baseados em web, em app, machine learning, aprendizado de máquina, e vamos listando. Né, Internet das coisas, que já foi citada aqui, realidade virtual e aumentada, e assim nós temos várias outras tecnologias aqui, que são tecnologias que normalmente não estão no nosso dia a dia, até então. Entre aspas, né, essas tecnologias já estão aí, já fazem parte do nosso dia a dia, e a gente já vivencia elas no dia a dia aí. Só que, na maioria das vezes, nós somos meros usuários. Né? Então, a gente tem que inverter esse processo em ser um mero usuário, na realidade, da máquina, do processo, e passar a fazer parte disso também. Vivenciar essa tecnologia, ou melhor, desenvolver, estruturar, implantar, projetar, instalar e operar essa tecnologia de uma maneira técnica, com as devidas competências que nós temos que desenvolver com relação a essas tecnologias. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de competências profissionais, quase que nós temos que buscar todas as competências relacionadas a essas tecnologias. Tudo isso é bem-vindo e está aí batendo na nossa porta. Né? Temos que buscar. Ah, mas eu sou um marceneiro. O que Big Data tem a ver comigo? Eu sou um marceneiro, cara. Você está falando bobeira. Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Isso está acontecendo, está relacionado, o mercado onde você está inserido está envolvido com isso. Hoje em dia é difícil você falar qualquer empresa do segmento de varejo que não está nem pensando, está investindo cifras milionárias em analytics e Big Data. Então, você vai falar para mim, tá, o marceneiro não tem nada a ver com o mercado do varejo? Acho que tem a ver, né? É o negócio dele, ele está ali naquele limiar. Então, ele tem que conhecer também. Ah, eu sou um mecânico, pô, não tem nada a ver. Tem novos materiais, né, manufatura aditiva, está ali, é uma tecnologia, isso está acontecendo. Tá, mas eu sou um torneiro. Mais ainda, cara. Né? Então, não tem como fugir disso. Todos nós temos que buscar novas competências relacionadas a essas tecnologias. Então, além daquelas que nós temos como os profissionais que nós já somos, seja da área da saúde, um médico, um dentista, seja da área jurídica, um juiz, um advogado, seja de uma área técnica, um torneiro, um eletricista, nós temos que buscar novas competências relacionadas a essas tecnologias. Isso é fundamental. Além disso, esse mesmo relatório aqui
as empresas apontam quais são as competências que esses profissionais, que além daquelas competências técnicas relacionadas àquelas tecnologias e aquelas competências básicas que eles já têm que buscar para o exercício das suas funções, quais são as outras competências que essas empresas acreditam que vão demandar dos colaboradores, das pessoas que estarão trabalhando com essas empresas até 2022. Então, eles relacionaram as principais, que são essas aqui. Pensamento analítico e inovador, isso é uma competência, elas estão em ordem de prioridade, segundo a entrevista que foi realizada com as empresas brasileiras. Então, a competência de maior destaque é o pensamento analítico e inovador. Tá? Então, a pessoa tem que desenvolver essa competência para o exercício de qualquer função. Não é uma, outra, não é X ou Y, são todas. Okay? Iniciativa, criatividade e originalidade, uma competência também de muito destaque. O aprendizado contínuo e estratégico, fundamental. Nós estamos falando de uma tecnologia, de uma não, de várias, né? Várias tecnologias que estão surgindo numa velocidade absurda. E o aprendizado contínuo é fundamental. Não tem como parar no tempo. Falar, não, eu já estou num nível que eu já sei o que eu preciso para exercer minha função, posso parar por aqui. Sinto muito, não pode. Tá? Você pode saber o suficiente para exercer sua função hoje. Amanhã, na hora que você acordar, você já não sabe tudo mais. Tá? Então, isso é fundamental. A questão da programação e desenvolvimento de tecnologia, uma competência que tem liga e aplicação direta com qualquer área. Né? Já foi falado aqui muito nas duas palestras anteriores, tanto com relação ao IoT, a internet das coisas, que vai estar presente em tudo, como também como o exemplo do RH, né? Da necessidade que tem um profissional hoje de parametrizar, de programar, né? De montar expressões, raciocínios lógicos e passar essas instruções para a máquina. Então, a capacidade de programação e desenvolvimento de tecnologia tem que estar presente em qualquer profissional. A nossa geladeira, como ele disse, já deu um exemplo muito legal, para ela comprar o iogurte, ela tem que ser parametrizada. E aí, você vai contratar um cara para parametrizar sua geladeira? Pô, temos que saber isso. E dentro da empresa? E o profissional de RH lá dentro da empresa? Né? Ele tem que contratar o cara para dar para ela dinâmica? Não, ele tem que saber programar. Ele tem que saber desenvolver. Ah, mas você quer dizer que eu tenho que saber desenvolver software, saber C, Python, Java? Cara, para desenvolvedores de tecnologia tem tudo isso e mais um pouco. Mas para quem é usuário, ele tem que saber pelo menos um raciocínio lógico, ter um raciocínio lógico, ter um mínimo de noção de programação para ele parametrizar os dispositivos que estão ali no dia a dia dele. Não tem como fugir disso. Tá? Ninguém vai ter espaço no mercado de trabalho se ele não souber parametrizar e programar as tecnologias que estão ao redor dele. Não tem mais espaço para isso. Quando a gente fala no mercado de trabalho, pior ainda, a empresa não vai admitir. Pô, eu te contratei para fazer isso, agora, para você parametrizar a máquina, eu preciso chamar um técnico. Para você parametrizar a programação e produção aqui, eu tenho que chamar o consultor. Isso aqui eu tenho que chamar outro cara. Cara, para que eu preciso de você? Eu não preciso de você, então. Então, é uma realidade cruel, mas é necessária. Tanto é que se discute a inclusão da lógica de programação no ensino básico, no ensino fundamental. Escolas renomadas já fazem isso. Robótica. Não é à toa. Isso é realidade. Isso aí está acontecendo. Outra competência, raciocínio e ideias para a solução de problemas, fundamental. Os profissionais têm que ter como um raciocínio direcionado à solução dos problemas que vão surgindo no dia a dia. A questão, né, já está aqui mais embaixo, além da solução dos problemas cotidianos, a questão de problemas complexos também. Isso é uma competência que as empresas apontaram. Não estou julgando se isso está certo ou está errado, até porque tem uma ali que eu vou chegar que é um pouco, né, vamos dizer assim, até desumana, mas é o que as empresas falaram, não sou eu que estou falando isso. Isso é o Fórum Mundial de Economia e a pesquisa que eles realizaram com as empresas brasileiras, do nosso país. A questão
do pensamento crítico e sistêmico, né, com relação à análise crítica. Isso já é uma competência muito exigida dos profissionais de hoje, mas vai ganhar corpo e força cada vez mais. A questão da flexibilidade, resiliência e a tolerância ao estresse. Certo ou errado, crítico ou não, é o que as empresas estão falando. Tá? Pode ser, podemos falar, é desumano isso aí. É o que as empresas estão falando. 2022, eles pretendem contratar esse profissional. Se você concorda ou não, sinto muito, a escolha é sua, mas é o que eles pretendem contratar. Tá? E, além disso, né, relacionado também à questão da... além da questão da flexibilidade, a resiliência, a tolerância ao estresse, a questão da inteligência emocional, que é também controlar as emoções e balancear isso com o dia a dia, com as demandas profissionais que surgem. Né? Então, isso é uma questão complicada. E percebam que são muitas competências muito mais relacionadas ao indivíduo do que propriamente à tecnologia. As empresas já estão vendo a tecnologia, o domínio sobre a tecnologia, ou seja, as competências profissionais relacionadas à tecnologia, como uma premissa básica. Elas já estão entendendo que aquelas tecnologias lá é o mínimo que você deve saber. Para você fazer a diferença, você tem que ter mais essas. É importante a gente pensar nisso, porque isso está aí. Né? Lembro, relatório 2018-2022. Okay? Nós, como instituição de educação, nos planejamentos, nas reformulações dos nossos cursos, levamos isso em consideração. Estamos trabalhando para desenvolver novos currículos, alinhar formações profissionais com esses indícios aqui do que está acontecendo no mercado de trabalho. Isso é um pouco mais difícil quando se trata das formações que são regulamentadas. O que está acontecendo hoje, até uma fala do Cássio há poucos dias aí que a gente estava numa reunião junto, a legislação, as leis, não conseguem acompanhar a tecnologia. Não tem jeito. Então, elas ficam para trás. Então, por que, às vezes, a formação superior está tão defasada? Porque as leis que regulamentam aquela formação superior não conseguem acompanhar. Não tem jeito. Não tem como. Cabe a nós, indivíduos profissionais, correr atrás disso, não tem jeito. Tanto é que o mercado de trabalho hoje, os profissionais de RH que já se, vamos dizer assim, atualizaram e se alinharam com o que foi apresentado aqui, não estão contratando mais por currículo, contratam por portfólio. É um pouco diferente. Currículo tem conhecimento, habilidade, experiência, portfólio tem suas competências. É um pouco diferente a contratação. De vez em quando a gente vê na internet, aí, aqui na região não conheço nenhum caso, mas a gente vê aí algumas empresas renomadas que já não exigem nem formação superior. Qual que é o requisito de formação para essa vaga? Nenhuma. Porque eu preciso ver as suas competências. Eu cito há poucos dias teve um processo seletivo da XP Investimentos, contratando um analista de investimento. Primeira coisa que vem na cabeça da gente, a formação tem que ser economista, né? O cara tem que ter uma formação em economia. Não precisa ter formação nenhuma para ser analista de investimento. Segundo o processo deles. O que eles vão avaliar? Suas competências, cara. Entendeu? Então, assim, vemos que até o recrutamento, o modelo está mudando, está reestruturando. Então, porque as próprias legislações não estão acompanhando isso. Onde não existe mais o requisito legal de uma formação para exercício daquela função, a contratação já está muito mais dinâmica. O recrutamento, a seleção já é uma coisa bem diferente. Isso vai acontecer cada vez mais. Né? Principalmente a hora que os profissionais de RH saírem dos quadros. Porque, geralmente, quem trava a contratação é o cara do RH. Né? Não, porque o perfil tem que ser esse aqui, o cara tem que ser formado em administração, tem que ter um MBA não sei do quê, não sei do quê, não sei do quê. Quando vem o líder que passa a ter domínio da questão RH, recrutamento, o que ele faz? Cata aquele perfil, rasga, fala assim, eu quero um cara que me dê resultado. Não é isso? Eu quero um cara que me dê resultado. Não me interessa se ele é formado lá na... Não me interessa. Sinceramente, não me interessa. Então, são coisas que estão acontecendo. Bom, dentro desse quadro aqui, voltando, né, a questão da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, está aí, está presente. Eu, particularmente, vejo isso aqui como uma coisa linda, maravilhosa,
tecnologia surgindo, coisa, né, conectividade. Isso aqui, para o ser humano, é uma comodidade absurda, né? O impacto disso na sociedade é muito bom, é muito positivo, né? Quantos empregos que, às vezes, existiam no passado, alguns ainda existem, em condições de perigo, insalubres. Graças à quarta revolução industrial, isso vai deixar de existir. Não vai ter mais pessoas trabalhando em condições insalubres, subhumanas, né, correndo risco, sofrendo acidente de trabalho. Cada vez mais isso vai deixar de existir. Mas, por outro lado, a gente tem aquela liçãozinha de casa de desenvolver aquelas competências. Se não, o que vai acontecer? A gente vai ficando para trás, vai ficando defasado, e a gente começa a olhar a quarta revolução industrial com uma carinha um pouco diferente, né? Uma carinha mais feia. Quem lembra disso aqui? Vocês lembram da Skynet? Né? Onde as máquinas iam dominar os humanos? Né? Quem fica para trás começa a ver a quarta revolução industrial com essa carinha aqui. É uma carinha não muito agradável, onde ele tem medo das máquinas, ele tem medo das coisas, tem medo dos algoritmos. Ai, meu Deus, o algoritmo vai tomar meu serviço. Ai, vai tomar minha função, vai trocar tudo por robô. Vai ser tudo máquina. Cara, se você não correr atrás, vai mesmo. Vai mesmo, não tem nem o que falar. Vai ficar uma coisa, né? Você vai olhar, vai ver um monstrinho aí, não tem jeito. E vai ficar aquele profissional parado no tempo, aquela coisa, aquela cabecinha, até uma imagem um pouco feia, né? Da época do filme aí também, do Exterminador do Futuro, vira aquele profissional parado no tempo ali, ó. Cabecinha fraca, né? Isso é pura ficção, né? Óbvio, máquinas não vão dominar o mundo, mas é uma coisa que faz a gente refletir. Elas podem não dominar o mundo, mas se você não correr atrás, a sua função elas vão dominar. Então temos que correr atrás, senão o tempo passa, a gente fica. Muito importante a gente correr atrás. Ok? Então, acho que não vai ser uma boa opção para esse carinha aí, para essa cabecinha fraca, né? Não é uma posição muito confortável que ele ficou. Então, para a gente não ser esse profissional aí que a máquina vai tomar conta, é bom a gente correr atrás, desenvolver competências, investir na nossa formação profissional, alinhar, buscar um alinhamento com relação às tecnologias que estão surgindo na nossa área de atuação. Cada profissional sabe o que está acontecendo. O que cabe a nós é sair um pouco da comodidade e correr atrás. Aí, sim, a 4.0 ganha uma carinha diferente. Aí, ao contrário, quem domina as máquinas somos nós. O profissional que tem a devida competência, ele tem domínio pleno da máquina, hoje e sempre. Ah, mas o algoritmo tem inteligência artificial. Cara, mas quem desenvolve, quem manda naquilo é o cara que programou. É o cara que desenvolveu. Não tem jeito. Quem tem a competência daquilo, ele vai ter sempre o domínio. Né? Aquela brincadeira das máquinas dominar, pura ficção. Quem vai dominar na realidade é quem tem a competência. Ok? Então, deixo aí meu recado. Muito obrigado pela atenção. Deixo meus contatos. Obrigado.